Senhor, príncipes e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada, e hoje estou aqui juntamente da minha mãe! A paz do Senhor, meus amados. Chegou aqui o momento do nosso devocional maravilhoso, que é a leitura da palavra de Deus que nós estamos fazendo em um ano. E estamos lendo o livro de Josué. Hoje vamos ler do capítulo 19 ao 22. Capítulo 19. A herança de Simeão. E saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Beceba e Seba e Molada, e Azar-Sual, e Balá, e Ezem, Eltolade, Betu, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaiote e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias. Aim, Rimon e até Azã, 4 cidades e as suas aldeias. E todas as aldeias que haviam em redor destas cidades, até Baalat-Bé, que é Ramá, do sul. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão estava entre o quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles, a herança de Zebulon e Issacar. E saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride. O 11, Gigi. E sob o seu termo pelo ocidente a Marala e chega até Dabezete. Aqui tá subia. Aqui não. Chega também até ao rio que está defronte de Joquineão, e de Saride volta para o oriente, para o nascente do sol, até o termo de Quislote-Tabor, e sai a Daberate, e vai subindo a Jáfia, e dali passa pelo oriente, para o nascente, e Gat-Efer, em Et-Casim, e sai a Rimon, que é Neá, e torna este termo para o norte a Hanatom, e as suas saídas são vales de Ifatá-El, e Catate, e Naalau, e Sihon, e Idala, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu por Issacar, pelos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jezreel, e Quesulute, e Sunem, e Afaraim, e Sion, e Anacarate, e Rabite, e Quizion, e Ebes, e Remete, e Enganim, e Enradá, e Bet-Pazen. E chegava este termo até Tabor e Saarzima e Bet-Semes, e as saídas do meu termo estavam no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. E saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Eucate e Ali e Betel e Axaf, e Alameleque, e Amade, Mizal, e chegava ao Carmelo para o ocidente Sior Libnate, e voltava do nascente do sol a Bet-Dagon, e chegava a Zebulon e ao vale de Ifta-El, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha sair a Cabu pela esquerda, e Hebron e Reobe, e Amon e Caná até a grande Sidom. Voltava este termo a Ramá e até a forte cidade de Tiro. Então tornava este termo a Oza, e as suas saídas estavam para o mar desde o quinhão da terra até Aquzibe, e o mar, a Feca e Reobe,
22 cidades e as suas aldeias. 31. Esta era a herança da tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elefe e desde Alon em Zananim, e Adame, Nequebe e Jabneel até Lacum, e estão as suas saídas no Jordão. E volta este termo pelo ocidente, a Asnote Tabor, e dali passa a Ecuque, Ucoque, e chega a Zebulon para o sul, e chega a Azer para o ocidente, e a Judá pelo Jordão para o nascente do sol. E estas são as cidades fortes: Zidim, Zer, e Ramate, Racate, e Quinerete, e Adama, e Ramá, e Azor, e Quedes, e Edrei, e Azor, e Iron, e Migdauel, Orem, e Beteanate, e Betesemes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Dan. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança Zorá, Estaol e Irsemes, e Saa, Labim, Aijalon, Itlá, Elon, Timna e Ecrom, e Elteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Beneberaque, Gate-Rimon, Mer-Jarcom e Racom com o termo defronte de Jafo. Saiu, porém, pequeno o termo aos filhos de Dan, pelo que subiram aos filhos de Dan e pelejaram contra Lezém, e tomaram e a feriram a fio da espada, e a possuíram e habitaram nela. E a Lezém chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o dito do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas eram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias, por sorte, em herança, repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Estabelecem as cidades de refúgio. Capítulo 20. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que matar alguma pessoa por erro, e não com intento, para que vos seja um refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se-á à porta da cidade, e proporá suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então o tomaram consigo na cidade, e lhe darão lugar, para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu seu próximo com intento e o não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então apartaram Quedes, na Galileia, na montanha de Naphtali, e Siquém, na montanha de Efraim, e Quireate Arba, esta é Hebron,
da montanha de Judá e da além do Jordão de Jericó para o oriente. Apartaram Bezé no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que andassem entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se pôr diante da congregação. Capítulo 21. As cidades das tribos de Levi. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidade para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme ao dito do Senhor, estas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, e aos filhos de Arã, o sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Sacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés em Bazã, e 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades, e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, estas cidades que por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta é Hebrom, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebrom, e os seus arrabaldes, e Líbna e os seus arrabaldes, e Jati e os seus arrabaldes, e Estemoa e os seus arrabaldes, e Olom e os seus arrabaldes, e Debi e os seus arrabaldes, e Aim e os seus arrabaldes, e Jutá e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, 9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filho de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes, e as famílias dos filhos de Coate, levitas que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim, e deram-lhe Siquém, a cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Jezé e os seus arrabaldes, e Kibzaim e os seus arrabaldes, e Bet-Horon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, Aijalon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanak e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes.
E os filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Bazã e os seus arrabaldes, e Besterá e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Sacar, Quizion e os seus arrabaldes, da Berate e os seus arrabaldes, Jarmute e os seus arrabaldes, em Ganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Azer, os seus arrabaldes, Abdom e os seus arrabaldes, Eucate e os seus arrabaldes, e Reob e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia e os seus arrabaldes, e Amotidó e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Joquneão e os seus arrabaldes, Cartá e os seus arrabaldes, e Dímina e os seus arrabaldes, Naalau e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezé e os seus arrabaldes, e Jaza e os seus arrabaldes, Quedemote e os seus arrabaldes, Mefaate e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade e Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade e os seus arrabaldes, e Maanaim e os seus arrabaldes, e Esbom e os seus arrabaldes, Jazé e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades, e os seus arrabaldes. Estavam estas cidades, cada qual com os seus arrabaldes em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Desta sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Capítulo 22. Josué abençoa e manda para suas casas as 2 tribos. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meio tribo de Manassés, e disse-lhes: Tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por tanto tempo, até ao dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora e ide-vos a vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Então somente tente cuidado e guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os, e foram para suas tendas, porquanto Moisés dera herança em Bazã a meia tribo de Manassés. Porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos daquém do Jordão, para o ocidente. Enviando Josué também às suas tendas, os abençoou, e falou-lhes, dizendo: Voltai-vos às vossas tendas com grandes riquezas, e com muitíssimo gado, com prata, e com ouro, e com metal, e com ferro, e com muitíssimos vestidos, e com vossos irmãos reparti o despojo dos vossos inimigos.
Assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem a Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme ao dito do Senhor pelo ministério de Moisés, o altar do testemunho. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: Eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em exército. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe de todas as tribos de Israel. E cada um era cabeça da casa de seus pais nos milhares de Israel. E vindo eles aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram com eles, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que transgressão é esta? Com que transgredistes contra Deus, Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar, para vos rebelastes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor, para que hoje abandonais ao Senhor? Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar fora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés e disseram às cabeças dos milhares de Israel. 22. O Deus dos deuses, o Deus, ele o sabe. Israel mesmo saberá se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos persevereis. Se nós edificamos o altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requerirá. E se antes o não fizermos em receio disso, dizemos: amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós. Ó filhos de Ruben e filhos de Gade, não tendes parte do Senhor, e assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dissemos: façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que entre vós e nós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos sejam testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele, com os nossos holocaustos, e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte do Senhor. Pelo que dissemos:
quando for que amanhã assim nos diga a nós e às nossas gerações, então diremos: Vede o modelo do altar do Senhor que fizeram os nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nos abandonássemos ao Senhor, edificando altar para o holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, e aos filhos de Gade, e aos filhos de Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. E tornou-se Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes, de com os filhos de Ruben, e de com os filhos de Gade, da terra de Gileade, a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e aos filhos de Israel louvaram a Deus. E não falaram mais de subir contra eles em exército para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram ao altar o nome Ed, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Glória a Deus, né? Por hoje são estes capítulos. Amanhã nós estaremos terminando o livro de Josué, que em boa parte, né, tanto no começo a gente viu que foi a conquista da terra prometida, com a liderança de Josué, né? Aí mais a leitura foi mais destinada à distribuição das terras, né? Que também a leitura de hoje foi direcionada a isso. Mas graças a Deus por isso. Se tem registrado, se Deus permitiu que se registrasse isso, é porque é importante, né? A gente vê o quanto que o nosso Deus é ordeiro, né? Tudo que a gente lê, tudo que Deus direciona tem ordem. Que Deus abençoe a cada um. Né? Vamos agora orar e agradecê-lo por tudo. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, pelo vestir, pelo calçar, pelo pão de cada dia, Papai do céu. Obrigado por tudo, Senhor. Repreende esse vírus do mundo, Papai do céu. Abençoa, Senhor, os missionários, protege eles, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que está nos acompanhando, Papai do céu. Em nome de Jesus, amém. Amém, a paz do Senhor e até amanhã.